Fala galera, fala Renovada Cantareira, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Online. Que prazer, que honra estar aqui com vocês para mais um mês, para mais uma nova série de mensagens que eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida, assim como foi a nossa última série de mensagens, quando eu o encontrei com testemunhos fortes, transformadores e edificantes para as nossas vidas. Assim será no mês de agosto com a nossa nova série de mensagens, que eu já vou compartilhar com vocês, já vou dizer qual é o tema deste mês, mas antes eu quero te convidar, deixa o seu like se você ainda não segue a nossa página. Assim que acabar esse vídeo, eu quero que você vá lá e siga a nossa página, em nome de Jesus. Eu quero também te desafiar durante esta Quinta Online, a que você participe comigo, não me deixe aqui sozinho, mas participe através do chat, mande aí mensagens, fala, olha, eu estou ouvindo, olha, glória a Deus, compartilhe algo que Deus falou com você durante essa ministração, mas não me deixe aqui sozinho, pode ser? Eu conto com vocês. E antes de mais nada, eu quero te convidar, feche os teus olhos, vamos orar juntos, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estar aqui juntos como igreja, como família, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Nós colocamos esta Quinta Online nas Tuas mãos, ó Pai. Declaramos, Senhor, que será um tempo precioso, um tempo transformador, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a cada quinta, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, através daqueles que passarão por aqui, Senhor, que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, deixar esta palavra viva em nossos corações, Senhor, e usarmos, Senhor, para sermos agentes de transformação neste mundo, Deus. Nós Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para o tema deste mês. E eu quero, antes de te falar o tema, vou segurar mais um pouquinho, eu quero te dizer algo, eu quero, na verdade, agradecer aqui ao pastor Felipe, que estará junto com o time aí da sede, da Renovada Young, né, da juventude aqui da sede, eles estarão ministrando aqui também para vocês. E por que a juventude? Porque juventude, embora a Quinta Online seja para todos, ela é especialmente preparada e desenhada para você, jovem, seja da Teens, Young ou Young Plus. Você, jovem, nós cremos e acreditamos em vocês, acreditamos que vocês são, que nós somos, né, agente de transformação. Nós acreditamos no chamado de Deus para a vida de vocês, nós acreditamos naquilo que o Senhor vai fazer através da vida de vocês. Mas para isso, nós precisamos andar na contramão do mundo. Então, o tema deste mês é na contramão. Mas, Jonas, por que na contramão? É uma série de mensagens para você que não quer só seguir o fluxo, que não quer só, sabe, ir junto com todo mundo, mas para você que quer viver de uma forma diferente, de uma forma como Deus planejou. Então, o nosso tema de mensagens, ele é baseado em Romanos 12:2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma... Peraí, vamos voltar. Acho que eu li errado. Desculpa, vamos lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, na contramão, é para que nós não vivamos como vivem o mundo lá fora. Existem tantas situações aí, existem uma cultura errada sendo pregada aí afora, e nós precisamos que nós jovens, vocês jovens, vivam nesta contramão e sejam agentes de transformação. Assim como Deus já transformou a sua vida, a sua mente, que vocês sejam agentes de transformação. Lembrem-se que vocês são filhos de Deus, escolhidos por Ele, que Deus tem um chamado para vocês e que vocês irão transformar este mundo lá fora. Amém? E hoje nós teremos aí ao longo das quintas online
vamos abordar alguns temas que nós já desenhamos aqui. E hoje, em especial, eu vou falar com você sobre um tema muito importante. Ele parece simples, mas às vezes ele é um tema desafiador para a juventude. E o tema é família, mais especificamente, honrar pai e mãe. Na contramão de quê? Mais uma vez a gente se questiona. Então hoje em dia muito se fala sobre se afastar de tudo que te faz mal, sobre proteger a sua emoção, sobre não aceitar menos do que você merece. E existem fundos de verdade, realmente nós precisamos proteger aí o nosso emocional. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós usamos isso como desculpa para nos fecharmos, para não ouvirmos mais ninguém e, inclusive, não ouvirmos os nossos pais. E isso é muito sério, né? Isso é algo que nós precisamos entender. Nós temos as nossas autoridades, nós temos os nossos pais e Deus, Ele nos deu a família. Falamos recentemente numa série de mensagens a respeito da importância da família aos domingos na nossa igreja. E eu quero reforçar isso aqui com você, jovem. A importância de honrar pai e mãe, né? A cultura ensina que a gente não deve confiar mais, na verdade, nos ensina que nós devemos confiar mais em quem está lá fora, em quem não faz parte da nossa família, porque o mundo diz, lá na sua casa ninguém entende nada, seus pais não sabem do que estão falando. Essa é a cultura de hoje. E quando nós falamos de andar na contramão, nós estamos falando de que nós precisamos honrar aqueles que Deus colocou como autoridade nas nossas vidas. Hoje em dia, muitas pessoas honram pessoas de fora, honram chefes, honram os patrões, não que não deva honrar, você deve honrar e respeitar sim, e nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, mas nós precisamos entender que nós precisamos honrar e respeitar, primeiramente, honrar aqueles que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, aquele que Ele nos colocou como autoridade. Às vezes, nós honramos pessoas que nem nos conhecem, que não entendem nada de nós mesmos, não sabem nada do que a gente já passou, do que a gente já viveu. E às vezes a gente despreza aqueles que nos amam tanto, que fazem de tudo por nós. Mas eu quero te dizer, e eu quero dizer que Deus está nos chamando para viver na contramão disso tudo. E para viver na contramão, nós precisamos nos basear na palavra de Deus, nós precisamos basear na Bíblia, naquilo que Deus nos ensina. E o que a Bíblia diz sobre essa parte, sobre pai e mãe? Está lá em Êxodo 20:12, que diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Este é um mandamento direto que Deus dá para a gente. É honra teu pai e tua mãe. Perdão. Honra teu pai e tua mãe. É esse o mandamento. E é um mandamento direto. Não é um mandamento que ele tem... ele fala assim... mas honre seu pai e sua mãe se. Ele não condiciona a nada. Ele fala simplesmente... honre o teu pai e tua mãe. E aí ele vai... E vamos muito além. É um mandamento que tem uma promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. E você terá uma vida longa, você será abençoado, os seus dias serão prolongados. Então, é um mandamento direto, ele não te honra teu pai e tua mãe se eles fizerem a tua vontade, honra o teu pai e a tua mãe se você achar que é certo. Não, é um mandamento direto, honre o teu pai e a tua mãe. E é isso que a Bíblia fala, e é isso que nós temos que seguir. Mas o que é honrar, então? Vamos lá, vamos definir o que é honrar. Honrar não é só obedecer. Não é, eu fiz. Não é só... Não. Honrar vai muito além de obedecer. Honrar é respeitar. Honrar é ouvir. Honrar é considerar. Hoje em dia, às vezes, é muito comum que os filhos não levem em consideração aquilo que os pais falam. E isso é desrespeitar, isso é desonrar o seu pai e sua mãe. Então, não vire as costas, principalmente nos momentos mais difíceis. Honre os teus pais, escute aquilo que ele tem para falar para você. Escute, preste atenção, considere
não trate com frieza, não sabe, não seja frio com os teus pais, aqueles que tanto te amam, aqueles, né, que aí investiram noites sem dormir para cuidar de você. Honre os seus pais, não dê as costas para os teus pais. Respeite. Existe hoje, a coisa é muito assim, tem gente que respeitam aqueles que estão lá fora. Às vezes, você e eu como líder de jovens, às vezes eu vejo situações onde eu vejo pais que falam uma coisa e os filhos, eles acabam não, mas se eu vou lá e falo, eles já levam em consideração, quando na verdade deveriam levar primeiro em consideração aquilo que os pais falaram. Entende? Não que eu não estivesse dando uma direção diferente, a mesma direção foi dada, tanto pelos pais quanto pela liderança, e às vezes o filho não deu atenção para aquilo que o pai disse. Honre o teu pai e a tua mãe, honrem eles, filhos. Às vezes, querido, nós temos mais paciência em tratar o nosso chefe, mas nós gritamos em casa com os nossos pais, com as nossas mães, nós não respeitamos. E nós precisamos mudar isso, porque isso é uma cultura do mundo, isso é uma cultura lá de fora. E nós precisamos viver na contramão disso. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos agradar ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Jonas, você fala isso porque você não conhece meu pai. Jonas, você fala isso porque você não conhece a minha mãe. Querido, às vezes os pais erram, claro que erram, mas nós precisamos honrar a vida deles, sentar, conversar, né? Às vezes, e conversando com alguns jovens, recentemente conversei com um jovem, e ele falou assim, Jonas, mas me ajuda porque, poxa, a gente já seria talvez um jovem como eu, assim, né? Um pouco mais velho. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai ficando mais velho e que a gente é totalmente independente, que a gente não precisa de mais ninguém. Então, a gente tem isso e a gente tem uma dificuldade, porque a gente acha que os nossos pais estão sempre errados, né? Às vezes a gente acha, poxa, mas eu já tenho idade, por que meu pai não me deixa fazer isso? Meu pai e minha mãe não me deixam fazer tal coisa? Porque, queridos, eles entendem, eles sabem do que eles estão falando. Às vezes, as situações, né, nos fazem achar que nós não precisamos ouvir porque nós já somos autossuficientes, quando na verdade nós ainda dependemos deles para muitas coisas. Nós precisamos sim crescer, ser independentes, mas nós precisamos entender que ainda assim nós precisamos honrar. Às vezes nós, né, e quando eu conversei assim com um jovem, ele falou assim, não, mas eu quero, poxa, mas hoje, como é que é a sua vida? Hoje você é independente, você já pode se sustentar, você já pode ter uma vida independente? Poxa, não posso. Então, vamos passar a entender, porque hoje você ainda não pode ter essa independência. Claro que lá na frente você vai ter, mas hoje você ainda deve e precisa ouvir os teus pais. Entenda, nós precisamos buscar sim a nossa independência conforme o nosso crescimento, vamos buscar o nosso trabalho, melhorar a nossa vida financeira, mas tudo isso só vai acontecer se nós honrarmos pai e mãe aqui, se nós darmos aí ouvidos ao que eles têm para falar e ensinar. Às vezes, queridos, sim, como nós falamos, eles vão errar, vão pisar na bola, assim como eu e você, nós pisamos na bola também. Mas deixa eu te falar algo sobre honra, e aí eu quero que você entenda isso. A honra não depende da perfeição do outro. A honra revela, na verdade, o caráter de quem honra. A honra não está ligada à perfeição da pessoa que nós vamos honrar, mas está ligada ao nosso caráter, revela quem nós somos se nós honramos a vida desta pessoa. Então nós vamos honrar esta pessoa. Não quer dizer que nós vamos, Jonas, mas então a ordem que está vindo vai desrespeitar, vai desrespeitar a palavra de Deus, vai desrespeitar aquilo que a gente acredita. Claro que não, mas aí você vai conversar, você vai falar e vai explicar, olha, não é dessa forma, a palavra de Deus, ela nos ensina diferente, vamos seguir na contramão. Né? Às vezes nós precisamos sim ter essa conversa, esse bate-papo,
porque ninguém é perfeito, as pessoas erram. Então, mas às vezes, e honrar tem a ver com sentar, conversar, dialogar, colocar os pontos de vista, sem briga, sem, sabe, sem desrespeito. Isso também, me perdoa, isso também é honrar. E eu quero te desafiar, vamos honrar pai e mãe. Juventude, honre pai e mãe, mesmo que lá fora o mundo pregue o contrário. Honre o teu pai e a tua mãe. E aí, eu quero te dizer, sabe por que nós precisamos? Às vezes, querido, você, o pai e sua mãe, eles não são cristãos ainda. Eles não conhecem ao Senhor ainda. E você vai ser instrumento para alcançar essas vidas. Entenda o seu potencial, entenda o seu chamado. Deus está te chamando para levar o amor... levar o amor dele para sua família, mostrar que esse Deus que você serve é um Deus diferente, é um Deus de honra, é um Deus que ensina a honrar. Então, que você seja esse instrumento. Quando nós, às vezes damos o melhor de nós em todos os lugares, no trabalho, na igreja, mas nós não damos o nosso melhor, não mostramos a nossa melhor face dentro de casa, nós não mostramos a transformação. Nós não mostramos a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, filhos, vocês são instrumentos e canais de bênção na vida dos teus pais. Por isso, honre a vida deles. Honre a vida deles. Eu quero declarar, se seus pais ainda não conhecem Jesus, eu quero declarar que eles conhecerão ao Senhor. E você será usado para isso. Você será usado como agente de transformação dentro da sua casa. Então mostre o mesmo Jesus que você serve com tanta intensidade dentro da igreja, mostre ele dentro da sua casa. Mostre ele dentro da sua família, para que as pessoas vejam quem é esse Deus. Queridos, isso é incrível, porque se você ouviu a Quinta Online da semana passada, você me ouviu dizer que eu fui desde criança para a igreja, depois o pastor Alex foi para a igreja, e depois os nossos pais foram para a igreja. Não porque nós somos, não, mas porque a transformação começou, e começaram a ver a transformação, começaram a ver o amor de Cristo, e isso foi mudando, e hoje, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, querido, seja um agente de transformação dentro da sua casa. E para não ficar só aqui na fala, no testemunho, eu quero te dizer que quero te trazer 2 exemplos bíblicos a respeito de honra de pai e mãe. E o primeiro deles que eu quero falar com você está lá em Gênesis 37, que fala sobre José do Egito. Eu acredito que todos conheçam a história de José. José foi vendido pelos irmãos dele. José foi alvo de inveja, dos irmãos, e eles acabaram vendendo ele, falaram para o pai que ele tinha morrido. Ele foi rejeitado, isso você pode ver lá em Gênesis 37. Mas mesmo, mesmo após anos de sofrimento, de injustiças, quando ele teve a chance de revidar, quando ele virou lá uma autoridade, e os irmãos vieram até ele podia se vingar. Ele podia, mas ele escolheu perdoar e honrar a sua família. Ele sustentou seus irmãos e seu pai Jacó no Egito durante a fome, mostrando que honrar também é cuidar, mesmo quando não merecem aos nossos olhos. E aí eu quero ler com você, na verdade eu quero que você leia, não vou ler com você, mas que você leia depois para entender melhor Gênesis 45 a 47. Entenda aí um pouco melhor essa história e você vai ver que José, ele honrou. Quando ele poderia, no nosso ver e no mundo, na verdade, quando nós vamos ver a história de José, nós vamos pensar lá fora, não, ele tem todo o direito, ele tem que revidar. Mas quando nós andamos na contramão, nós fazemos como José. Ele não revidou. Na verdade, ele honrou a sua família.
mesmo tendo motivos, né? Então entenda, quando eles erraram com José, eles pisaram na bola com José, e José podia ter aí revidado, mas não, José honrou a família dele. Ele podia ter, mas ele não fez. Por quê? Porque ele entendeu, ele entendia a importância da sua família, a importância de honrar a sua família. E aí eu quero falar com você outro exemplo bíblico e o mais importante de todos, Jesus. Obediência e cuidado até o fim. Jesus, desde jovem, desde muito cedo, ele foi obediente aos seus pais terrenos. Mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu e respeitou seus pais, Maria e José. Vamos ler lá em Lucas. Lucas 2:51. Lucas 2, vamos lá, abrindo a nossa Bíblia. Lucas 2:51. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Jesus estava lá no templo pregando e Maria e José estavam procurando por ele, né? Então quando eles encontram, aí no versículo 48, quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Jesus tinha um propósito, Jesus era o Filho de Deus. Então ele estava ali pregando, mas os seus pais estavam procurando por ele, estavam aflitos, e aí questionam ele, né? E aí, quando eu falei ali, né, às vezes, né, não que eles pisaram na bola, mas eles talvez não entenderam Jesus naquele momento, não entenderam o papel que Jesus tinha. Mas Jesus entendeu o papel dele, que era o de obediência. Ele sabia que ele, como filho de Deus, ele deveria levar a palavra, mas ele sabia também que Deus tinha instituído uma família para ele aqui na terra, e ele foi obediente. Não só foi obediente, mas se nós pegarmos, e eu quero ler com você, abre a sua Bíblia, em João 19. Vamos lá, João 19. João 19. João 19, 26 e 27. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. João, mais uma página. 26 e 27. Vamos começar, na verdade, no 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, e Maria, e a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o teu filho. E em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Jesus ainda demonstrou a sua honra pela sua mãe. Confiou o cuidado dela ao seu discípulo, João, o discípulo que ele amava. Ele disse: olha, esse é seu filho e essa é sua mãe. Para que esse discípulo cuidasse da mãe dele. Jesus honrou e foi fiel à mãe dele, à família dele, até o fim, até na hora da morte. E esse é o exemplo que mostra: honrar a família é um princípio inegociável. Honrar pai e mãe é um princípio inegociável. Mesmo quando temos grandes responsabilidades espirituais e pessoais, Jesus tinha ali o seu chamado, a sua responsabilidade, mas ele entendia o princípio de honra, o princípio de família, e assim ele fez, e ele era obediente, e ele honrou e cuidou da sua família aqui até o fim. E é isso. Então nós temos exemplos. Isso é uma lição para cada um de nós. Honrar a família não depende do que os outros fazem, mas depende da nossa postura diante de Deus.
vai depender muito mais de nós. Às vezes, eles não vão nos entender, às vezes eles vão, ao nosso ver, falar coisas que não fazem sentido. Mas o meu papel e o seu papel é ter uma postura de honra. Se não faz sentido, se está errado, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Mas antes de responder, antes de rebater, nós vamos pensar, poxa, por que ele está falando isso? Por que os meus pais estão me orientando dessa forma? Vamos pensar. Jesus e José nos ensinam que a honra se expressa em obediência, perdão, cuidado e respeito. Mesmo em meio à dor e injustiça, como foi o caso de José. Mesmo em situações adversas, nós precisamos honrar e expressar através da obediência, através do perdão, através do respeito. Cuidado, cuidado. Nós temos em casa pessoas que nos amam, que estão dispostas a nos ajudar a caminhar com a gente, mas às vezes nós queremos confiar em quem está lá fora. Entenda que nem toda voz que fala bonito, que fala eu te ama de verdade. Entenda que às vezes a correção do seu pai ou da sua mãe, jovem, dói, mas entenda que é para te proteger. E às vezes aqueles que te bajulam fora da sua casa, nas redes sociais, podem até parecer boas intenções. E alguns são, não vamos também falar que nada que vem, nenhum elogio, nenhum conselho que vem de fora, mas aprenda em quem confiar, saiba em quem confiar. E principalmente, confie no seu pai e na sua mãe. A palavra nos ensina a ter discernimento. Jovem, você já está numa idade que você entende as coisas. Nós entendemos o que está acontecendo. E a palavra de Deus nos ensina a discernir. Então vamos buscar, vamos entender que nem toda influência é boa, que nem todo elogio é sincero, nem toda bronca é um ataque, às vezes é o amor demonstrado, né? Muito se fala hoje da linguagem do amor e alguns expressam essa preocupação e esse cuidado. Os pais têm esse cuidado e a linguagem do amor, a correção é uma forma de te amar, de nos amar, jovem. Quando eles estão nos corrigindo é porque eles nos amam. Entenda isso, entenda isso. Os teus pais te amam. Eles te amam muito, eles querem cuidar de você. Então, vamos honrar em nome de Jesus. Eu quero dizer outra coisa. Honrar abre caminhos. Quando nós honramos, o Senhor nos abençoa. Quando nós lemos lá no começo, né, Êxodo 20:12, que fala sobre honrar pai e mãe, ele ligou o mandamento, ele falou, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Quer dizer, honrar traz vida, honrar traz paz, honra vai destravar caminhos. Às vezes tem situações que estão nos prendendo porque nós não estamos honrando. Nós estamos vivendo a cultura lá de fora, não estamos deixando o Senhor transformar a nossa mente, né, para vivermos aquilo que é perfeito, bom, perfeito e agradável. Nós estamos preferindo viver a cultura lá de fora, quando na verdade nós devíamos viver na contramão e viver uma vida de honra, honrando os nossos pais, honrando a nossa família. Então, mais uma vez, repita comigo aí onde você está. Honra traz vida. Honra traz vida, para que prolonguem os teus dias. Quer dizer que honrar traz vida. Então, jovem, quando te falarem lá fora, não escuta os teus pais, teu pai está errado, você fala, não. Deus colocou eles como autoridade na minha vida. E eu vou escutar o que eles têm a me dizer. Eu vou considerar o que eles têm a me dizer. Eu vou honrar os meus pais, eu vou ser obediente. Um mundo hoje onde os filhos não respeitam os pais. Eu e você seremos jovens que vamos mostrar que a honra faz a diferença. Que honrar os pais é algo incrível e que traz vida para nós. Que traz vida para nós. Então vamos viver na contramão. Quando lá fora te disserem, não escuta o teu pai. Fala, afasta de mim, Satanás. Não quero te ouvir, não. Sai daqui. Eu quero ouvir o que Deus tem para minha vida.
e eu vou honrar os meus pais. Eu vou seguir o caminho da honra, da obediência, do respeito. Eu vou ser um filho diferente dos filhos de hoje em dia. Eu vou ser um filho que honra o pai, que honra a mãe. Toda vez, talvez você esteja orando por um novo tempo e Deus quer te dizer algo. Volta para casa, acerta primeiro. Às vezes, né, você não tem um bom relacionamento. Às vezes, você não está vivendo este princípio de honra. Você quer viver algo novo, quer viver algo diferente. Mas Deus está te dizendo também, talvez se este seja o seu caso, eu quero dizer a você, Deus está te dizendo, volta para casa, acerta primeiro quem eu coloquei ali, se acerte com quem eu coloquei para te formar, para te ajudar. Se acerte primeiro com aquele que te ama. E aí você vai ter vida, porque honra traz vida. Então, querido, eu quero que você entenda isso, que você pense agora, comece a refletir a respeito de tudo isso que nós conversamos aqui. Você quer viver os planos de Deus? Então começa por onde Ele te mandou, que é na sua casa. Que aí você vai desfrutar algo incrível lá fora. Entenda que o mundo lá fora, ele fala que honrar pai e mãe é coisa do passado, que isso não existe nos dias de hoje. Mas honrar pai e mãe não é retrocesso, é sinal de maturidade, é atitude, é andar na contramão desse mundo que é tão egoísta, é tão mesquinho, que não honra ninguém, que as pessoas pensam somente nelas. Honrar pai e mãe é algo poderoso para as nossas vidas. Então vamos andar na contramão deste mundo. Jovem, ande na contramão deste mundo. Honre o teu pai e a tua mãe. E você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que Ele quer nos ensinar nesta quinta online. E eu quero eu quero te desafiar. Eu não sei como está o teu relacionamento com os teus pais. Eu não sei como está essa questão de honra na sua vida em relação aos seus pais. Mas se existe algo que precisa mudar, eu quero te desafiar. Poxa, Jonas, mas eu não estou com os meus pais agora, os meus pais não moro com eles, mas eu quero te dizer, manda uma mensagem para os teus pais hoje. Se for preciso, eu quero te desafiar, peça perdão para os teus pais. Peça perdão. Seja humilde, entenda que errou. Peça perdão. Eu quero que você, nas suas orações, seja sempre grato. Que você honre os teus pais através da tua oração. Agradeça a Deus pelos pais que o Senhor te deu. Ore pela vida deles, para que Deus os abençoe, para que Deus cuide deles, para que Deus continue a dar discernimento a eles, para cuidar da minha vida, da sua vida, para que eles cuidem da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus. E lembra uma coisa muito importante. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos também honrando a Deus, porque nós estamos obedecendo aquilo que é um mandamento que Ele deixou para cada um de nós. Então, honre os teus pais. Honre. Eu quero te desafiar. Manda uma mensagem. Diga que ama. Abrace os teus pais. Se preciso for, peça perdão aos teus pais. Jovem, vamos destravar a nossa vida. Vamos aí mostrar ao mundo que a honra traz vida. É isso que nós vamos mostrar a esse mundo, que vale a pena honrar os nossos pais, porque nós vamos viver algo sobrenatural, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. Então honre o teu pai e a tua mãe. É isso que eu quero deixar para nós, para nossas vidas. Talvez você não seja jovem, mas está aí, porque a Quinta Online é para todo mundo. Talvez seus pais ainda estejam vivos e você precise liberar perdão. Então que você faça isso, em nome de Jesus.
Amém? Eu quero te convidar, feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, que verdadeiramente nós possamos andar na contramão deste mundo, que nós possamos viver a cultura do céu, aquilo que o Senhor nos ensinou, ó Pai, não aquilo que o mundo tem pregado, ó Pai. Que sejamos filhos, Senhor, que honram os pais, filhos que obedecem, filhos que respeitam, filhos que conversam com seus pais, filhos que respeitam, que consideram aquilo que os seus pais dizem. Que nós sejamos esses filhos, ó Pai. Deus, nós te pedimos perdão se falhamos neste ponto, Senhor. Como filhos que não temos honrado os nossos pais, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, que a partir de hoje nós tenhamos a nossa mente transformada, que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, Senhor, porque estamos vivendo na contramão deste mundo. Nós estamos honrando os nossos pais. Deus, nós abençoamos os nossos pais, Senhor. Nesta noite, nós declaramos o nosso amor e abençoamos a vida deles. Cuide da vida deles, ó Pai, guarde os nossos pais. Continue, Senhor, a dar sabedoria aos nossos pais, para que eles nos direcionem, para que eles continuem nos aconselhando conforme a Tua vontade, ó Pai. É isso que nós pedimos nesta quinta online, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí onde você está, aplauda ao Senhor. Obrigado, queridos, muito obrigado por você que está aí assistindo esta quinta online. Espero que você seja abençoado, que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E antes de encerrar, eu quero te deixar um recadinho muito importante. Próximo domingo, na nossa renovada cantareira, nós teremos aí a presença do Jeová Nissi com uma peça incrível que irá nos abençoar. Então convide alguém, já fala aí, convida seu pai, sua mãe, fala, vamos para a renovada cantareira neste domingo, vamos ser abençoados através do pessoal do Jeová Nissi. Então domingo às 10 horas, se prepare, convide alguém e esteja conosco lá e seja abençoado. Obrigado por participar dessa quinta online. Deus te abençoe e até a próxima.